no livro de Efésios, muito conhecido, no capítulo 6, no versículo 10. Eu vou ler, aqui está falando sobre a armadura de Deus, mas eu vou ler apenas esse primeiro versículo aqui. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 10. Vamos lá, enquanto vocês estão procurando aqui, e nós vamos então entendendo algumas coisas. Glória a Deus. Sede de Deus, Cida, a água já foi. Tomem água hoje, sem você falar nada. Ó. A água está ungida aqui. A Cida, ela ungiu essa água especialmente para que eu possa engordar. Irmãos, posso ler? Diz assim, ó. Quanto ao mais, sede fortalecido no Deus, no Senhor. Aleluia. E na força do seu poder. Eu vou ler de novo. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém, gente? Glória a Deus. Irmãos, olha, a Bíblia nos escreve que nós temos que estar sempre buscando nos fortalecer. A força de Deus, ela é aperfeiçoada na nossa vida. E para que ela cresça, é preciso que você busque. Amém? Você percebe que quanto mais você busca Deus, mais forte você fica. Foi constatado que as pessoas que oram, estava vendo um médico falar esses dias, uma informação interessante, as pessoas que recebem oração e que oram, elas têm menos tendência para problemas emocionais e doenças, porque muitas das doenças são causadas por problemas emocionais. Pessoas que oram, que meditam mais na palavra de Deus, elas obtêm mais saúde. Mas é óbvio. Por quê? Porque a força que você recebe vem de Deus. E ela causa dentro do nosso interior, irmãos, um bem-estar muito grande. Porque você tem que estar bem espiritualmente, para refletir exteriormente na tua vida. Por isso que muita gente é bonito, tem dinheiro, mas não é feliz, porque ele está pobre espiritualmente. Esta, irmãos, é a pior pobreza que existe. Amém? É quando você vê que a pessoa, ela está mal espiritualmente falando, e é onde ela também busca a sua força em fontes erradas. Jesus diz o seguinte, que Ele é o quê? Ele é o pão da vida. E Ele também é a água que mata a nossa sede. Amém? Então a gente tem que ir para a fonte correta. Então, muitas das vezes as autoajudas vai nos ajudar. Um livro de autoajuda, uma conversa, ouvir um coach, tudo bem, pode até ajudar. Mas o efeito não é tão poderoso e tão grande e tão satisfatório, o qual o Espírito de Deus faz na nossa vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele age de que maneira? De dentro para fora. O Espírito Santo trabalha lá dentro do seu íntimo para te fortalecer, para te purificar. Então o efeito de Deus na nossa vida, da força de Deus na nossa vida, gera isso. E nós precisamos buscar força, irmãos, porque muita gente está com medo, muita gente problemática, muita gente perdendo a fé, porque não se fortaleceu. E acontecendo o final dos tempos já aí, ó, rolando, finalizando o final do mundo, arrebatamento nas portas, né, o diabo levando pessoas ao mal e as pessoas deixando acontecer, achando que está tudo normal, e não está. Precisamos estar fortalecidos no Senhor. Eu queria falar de duas pessoas que me chamou a atenção sobre isto. Um deles é Estevão. Estevão foi um apóstolo, e ele pregando o evangelho acabou caindo no sinédrio. E acusaram ele. Aí o que aconteceu? Teve um momento que ele começou a falar das coisas de Deus, eles ficaram nervosos, os religiosos da época, e mandaram. E o apedrejaram, né? E a Bíblia diz que ele falou, não, eis que vejo a glória de Deus, eis que vejo Jesus assentado direito de Deus Todo-Poderoso. Eles ficaram mais nervosos ainda quando ele falou isso. Aí levaram ele para fora, para um lugar, e apedrejaram. Quando ele apedrejaram, ele falou assim, Deus, eu entrego o meu espírito a Ti, e perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha que coisa maravilhosa. Eu queria falar dessa atitude dele, porque eu vou dizer algo para vocês, irmãos. Pessoas que foram levadas ao máximo de um sofrimento,
E mesmo assim, elas não desistiram. Amém? Você já imaginou alguém pegar em você e falar: vou te apedrejar, você não vai negar Jesus? Você vai continuar com isso aí? Estevão não amaldiçoou ninguém ali naquele momento. Ele não morreu de uma hora para outra. Ele foi apedrejado, mas ele estava numa unção tão sobrenatural que aquilo, eu acredito que nem tem efeito. A sua carne pode ter ferida, mas ele estava num estado espiritual tão poderoso que a morte só entregou ele para Deus. Ele não temeu o que ia acontecer com ele. Isso que eu chamo, irmãos, de pessoas que não abandonaram Jesus, mesmo passando pelo vale da sombra da morte ou passando por uma pena de morte. Olha, Estevão chamou minha atenção. Foi apedrejado. Ficou firme ali. Nas primeiras pedradas, as primeiras situações, as primeiras blasfêmias, as primeiras insinuações, desânimo que tentaram jogar sobre o coração dele, não entrou, porque Estevão estava revestido do poder do Espírito Santo de Deus. Querido, eu quero dizer algo para vocês nesta noite, que Deus colocou, que vem fresquinho no meu coração hoje de manhã, que a única forma de você atravessar qualquer situação, você precisa estar cheio do Espírito Santo. É Ele que vai te dar todo o poder e força. Esta força que o homem não entende. É esta força que Nero não entendeu quando mandou os leões comer os cristãos na época. É nessa força que muitos não entenderam, achando que ia eliminar os cristãos e não conseguiram, porque eles estavam motivados na força do Espírito Santo. Eles não tinham medo da morte mais, porque eles entendiam que se eles perdessem a sua vida por amor a Deus, eles ganhariam. E é isso que a Bíblia diz. Pessoas que se fortaleceram no Senhor. Amém, queridos? Pode ter certeza que o enfraquecimento, irmãos, que está acontecendo hoje, espiritual, é a pior desgraça que está acontecendo no mundo. Coisa que os nossos pastores têm nos ensinado. Esta é a pior doença que o inimigo está lutando. E o coronavírus, irmãos, não é tão mortífero quando se acontece uma morte espiritual, um desvio dos caminhos de Deus. É verdade, isso é catastrófico. Jesus fala que isso é uma perdição. A Bíblia chama isso de pessoas loucas. É uma loucura, não tem palavras para expressar uma situação dessa. Quando a pessoa deixa entrar dentro dela o vírus da incredulidade e do abandono à sua fé no Senhor Jesus. Escuta o que eu vou dizer aqui para vocês, irmãos. Não é para amedrontar vocês, só que veio agora no coração, vou falar. Esses dias eu estava vendo um vídeo, não era fake, eu tinha certeza que não era fake. Se for também, tem tudo a ver com o que estava acontecendo. Um garoto resolveu fazer uma filmagem da sua avó. E literalmente, ele filmando, e a senhora sentada na cama, e mexendo no óculos, normal. Após passar um tempo, aquela senhora faleceu de uma morte inesperada, segundo as pessoas estavam relatando essa história. A filmagem original foi passada. Quando ele, mais tarde, foi lembrar da sua avó, ele notou que tinha algo estranho perto de uma janela. Tinha um demônio, literalmente, perto da senhora, quase perto dela, mas na parede. Você via literalmente um ser com olhos, né, escuro, ali agrudado, como se fosse uma lagartixa gigante, bem preta, uma coisa esquisita, era um bicho deformado. Ele falou que mais tarde a senhora faleceu. Até escreveu, ele veio buscar ela. É verdade. O reino espiritual, irmãos, não para. Então, dos tempos para cá, isso tem aparecido em muitas filmagens. O diabo não está brincando de amarelinha como nós pensamos. Não é verdade? O pastor diz assim que ele cumpre muito bem o papel que ele executa. Então, queridos, o que acontece? O reino espiritual, a gente não viu ele porque nós não morremos, nem queremos, né? Nem queremos conhecer ele sem Jesus, mas ele está trabalhando. Aí a Bíblia fala, você tem que estar preparado para se encontrar com o Senhor Jesus.
O inimigo sabe mais ou menos quando ele vai levar alguém. Uma vez eu estava internado, com um sangramento no estômago, não sei se vocês lembram disso. Fiquei 5 dias internado. Numa madrugada eu tive um sonho terrível, parece que uns bichos estavam querendo me pegar de noite. Falei, meu Deus do céu, que coisa horrível. Tive que orar. Umas coisas esquisitas. Aí quando eu acordei, orei, eu vi aquela correria no corredor do hospital, tinha acabado de falecer uma senhora ali. Eu falei, está explicado, demônio. Provavelmente foi receber o espírito, a alma dessa mulher. Então, queridos, vale a pena você se fortalecer no Senhor. Porque as coisas que Deus tem que falar com você, Ele vai falar de forma espiritual. Ele vai abrir seu entendimento espiritual. Pessoas normais nunca vão entender isso aí. Aí quando vem o dia mal, o barco delas afunda. Amém? Outro grande homem que vocês conhecem na Bíblia, que passou uma situação difícil, mas não desistiu da fé, foi Jó. Jó passou por uma situação muito complicada, vocês sabem disso, foi uma provação muito grande. Perdeu tudo. E a esposa mandou ele amaldiçoar Deus. Os amigos de Jó o acusaram de pecado. Mas teve um momento que Jó passou uma situação muito complicada, mas ele falou, eu sei que o meu Redentor vive, e certamente ele se levantará. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso? Glória a Deus. Esse homem, irmãos, me chama a atenção também, pessoas que passaram um aperto. Queridos, isso prova para nós, tem mais um que eu vou falar aqui, isso prova para nós que não importa a situação, quando você está determinado em Deus, você sabe que a vitória vai vir. Outra coisa que eu quero dizer, não importa a falha, não importa a circunstância dos acontecimentos, se tem uma coisa que Deus não faz, é abandonar. Quem abandona somos nós, Deus não. A Bíblia diz que, no livro de Isaías, se eu não me engano, diz assim que os olhos, as mãos de Deus estão estendidas, né, não estão encolhidas, e nem os seus ouvidos tampados, para que não nos possa ouvir, nem a sua mão encolhida, para que não possa abençoar. Também ele diz assim, é os pecados, somos nós que impedimos de Deus agir. Então, queridos, se fortaleça na força do poder de Deus, amém? Sempre. E não ache que você não vai correr risco, que você vai. Todos nós corremos risco de tempestades altíssimas, e você vai sentir desejos, às vezes de desistir, desânimo virá, desânimo, tristeza, angústia, o diabo vai lançar dardos, pensamentos negativos, mentiras sobre a situação, e vai dizer para você, Deus está longe, Deus te abandonou. O diabo é especialista em causar desmotivação através da mentira e te tirar de Deus, porque ele sabe que um cristão em Cristo Jesus é mais do que vencedor. E você sabia que tem uma coisa mais interessante? Você sabia que você tem um poder sobre o inferno? Os crentes não sabem. Se você orar, o diabo tem que sair. A Bíblia diz que a igreja incomoda. Você sabe por que está tendo dificuldade de implantar tudo que o anticristo quer implantar? É a igreja. Começa a acontecer alguma coisa, a igreja ora, e não dá nada certo para eles. Não foi assim que Daniel fez? Ele orou, e o diabo não venceu. Situações que foram vencidas por homens como Daniel, por oração, homens que incomodaram o inferno, os apóstolos incomodaram o inferno, por isso que eles foram perseguidos, mas não foram vencidos. Amém, Jesus? Você só pode ser vencido se você quiser, e quando você ora, Deus te ouve. E outra coisa, irmãos, quando eu oro, se eu sentir que parece que Deus está longe, é aí que eu oro mesmo, porque eu não vivo pelo que eu estou vendo, eu vivo por aquilo que eu creio. Ou eu vou agir assim, ou eu vou ser derrotado. Não é assim? Ou nós vamos agir desta forma, ou nós vamos posicionar e dizer, Deus, como tem aquela música, né? Que aquele irmão canta, ainda que a figueira não deu seus frutos, não é? O Fernandinho, a Bíblia diz isso também.
ou você confia ou você não confia. Eu falei, Deus, ou vamos confiar ou não vamos confiar. Então é posição que Estevão tomou, posição que Jó tomou, e foram bem-sucedidos. Tem hora que você vai orar, parece que Deus está nem esquentando com você. Você que se engana. Você não tem ideia o que é a terra. Você não tem ideia o que é viver na terra. O Espírito nosso, ali naquele momento de oração, está tendo aquela conexão com Deus, porque é uma situação demoníaca na atmosfera, e você tem que estar orando e buscando, porque o inimigo vai tentar neutralizar você, no momento que você estiver orando. Amém? Porque o diabo sabe que quando você ora, o céu se movimenta. Irmãos, nós desconhecemos a força que temos. O pastor Jorge falou uma vez aqui, me chamou a atenção, que nós vamos ficar decepcionados quando entrarmos no céu. Por quê? Acredito eu mesmo, porque acho que tanto poder que nós temos, não usufruímos praticamente nada. Pode acontecer isso mesmo, com certeza. Outra coisa, outra pessoa que me chamou a atenção na Bíblia, você pode procurar lá em Jeremias, no capítulo 38. Jeremias foi usado por Deus, a nação estava no pecado. Preste bem atenção que eu vou dizer para vocês, olha que interessante. Jeremias foi um profeta que ele só tinha que profetizar contra Israel e contra os reis. Por quê? O povo estava errado. Deus tinha que falar a sentença. Você sabe que todo erro tem uma sentença, irmãos, não adianta. Toda decisão tem uma consequência. Toda ação vai ter uma consequência. Toda atitude tomada tem uma consequência. Então eles estavam errados e estavam tendo consequência. Deus falou, Deus estava avisando, eu vou fazer isso. Vou entregar a Babilônia, eu vou entregar os Sidônios, vou entregar todo mundo, todo esse povo vai ser entregue. Então ele ficava profetizando. E aí um belo dia, ele foi falar de novo. E um dos reis mandou jogar ele numa cisterna. Joga esse cara na cisterna. Só fica profetizando coisa ruim para nós. Mas, gente, Deus está mandando falar. E Jeremias foi lançado lá. Depois foi um egípcio chamado, para não esquecer o nome dele, né? Obed-Meleque. É isso, né? Foi ele que tirou Jeremias lá depois, atolado na cisterna. Você já imaginou isso, irmãos? Eu não sei quantas horas ele ficou lá. Desceram ele no poço, a Bíblia fala cisterna, por uma corda, talvez por aquele balde lá, não sei como era aquilo antigamente, desceram lá, ele ficou atolado lá, não tinha água. Quantas horas deixaram ele lá? Aí ele intercedeu, esse egípcio intercedeu e falou, vamos não tirar ele de lá, rei, ele vai morrer. E tiraram ele depois, mas foi lançado lá, irmãos. Tentaram matar ele, falaram, você só fala que não presta, rapaz. E aí deram essa sentença para ele. Ficou lá, num bom tempo, atolado, talvez não água gelada, escuro. Mas pergunta se Jeremias blasfemou. Pergunta. Lê na Bíblia se Jeremias abandonou. Eu acredito que Jeremias provou da glória de Deus nesses momentos como ele nunca tinha provado na vida dele. Chorava. A coisa mais dura. Escuta uma coisa que eu vou dizer aqui para vocês. Se você leu de Jeremias, você vai aprender isso. Jeremias sofreu muito por causa de pessoas, por causa da nação. Todas as vezes que você se posicionar acerca de alguma coisa, não espere que você não tenha sofrimento. Não existe batalha, não existe vitória ou conquista sem que você pague um preço primeiro. Sem que às vezes você seja lançado numa cisterna e fique atolado por horas lá dentro. Sem que você seja lançado em masmorra, como foi com alguns apóstolos. Sem que você seja às vezes apedrejado, como foi Estevão. Sem que você passe por provações, como Jó passou. Mas esses homens olharam para Deus, irmãos. A essência é essa, irmãos. A essência é essa. É isso que o diabo nunca vai conseguir tirar de ninguém. O seu relacionamento com Deus, só se você deixar. A Bíblia diz que nada, nem anjos, nem potestade,
nem principado poderá nos afastar do amor de Deus. É muito forte isso, irmãos. Amém? Eu acredito que hoje o Espírito Santo, nos dias de hoje, tem tentado pôr esse ano no coração das pessoas. Porque nós estamos sendo exigidos muito mesmo. Muita correria, muita preocupação, muita deficiência, muitos problemas, dentro de casa, fora de casa. Olha, são situações. Mas você precisa dizer isso para Deus. Deus, eu preciso olhar para Ti sempre. Pague um preço, mas vai valer a pena. Amém, queridos? O diabo é mentiroso. Vai falar coisas para você que não está dando efeito, que não está resolvendo nada. Mas lembre desses homens, irmãos. Jeremias passou por situações terríveis. Tinha momentos que Jeremias chorava porque ele falava assim: olha, não faça isso, o povo faz isso, e vinha o juízo. É duro isso. Quando você está vendo a pessoa, né, ou está vendo uma situação que está para acontecer, você fala, e o povo daquela época era muito duro. E Deus tinha que agir com rigor. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando há arrependimento, aí o inferno não consegue derrubar. Quando há arrependimento, queridos, quando se reconhece que Deus tem que ser o centro da sua vida, o céu se volta para você. É isso que o diabo não quer. É isso que o mundo não deseja. Amém, queridos? A essência é esta. E a Bíblia pede: fortaleça-se, porque a recompensa que nós teremos, que a igreja terá, que o cristão terá, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É profundo, gente. É loucura isto, mas é uma verdade. Se as pessoas entendessem isso aqui, era para estar cheio. Isso é descaso. Muita gente vai se arrepender por conta disso, e vai ser tarde demais. Hoje é tempo de valorizar Deus, irmãos. Deus não vai honrar quem não honra Ele. Amém? Então vamos tomar muito cuidado, irmãos, com os entretenimentos. É bom se divertir, é bom, precisa, mas tenha tempo com Deus. Amém? Passe tempo orando para Deus te aperfeiçoar. Passa tempo orando para Deus, abra os meus olhos. Deus, eu posso perder tudo, mas não te perdendo, eu tenho tudo. Você pode ter carros, casas, riquezas. Hoje falou do homem mais rico do mundo, tudo que ele toca vira dinheiro. Eu falei, grande coisa. O cristão, tudo que ele toca, ele faz transformar. O cristão tem algo garantido, passaporte no céu. Ele tem dinheiro, prestígio, que vai acabar daqui a um tempo. O cristão tem riquezas espirituais que estão por vir. Porque se pudesse levar alguma coisa daqui, irmãos, o cemitério estava lotado, né? Mas não tem. No cemitério não vai Ferrari, não vai nada, né? Meu Deus do céu, dá para imaginar isso? A pessoa chegar lá no inferno e falar assim: mas peraí, mas eu tinha muito dinheiro lá, mas cadê os meus seguranças, né? Aqui você está lascado. Nós vamos te esfolar você vivo agora. É desse jeito. Mas a Bíblia diz que quando você vem para Deus, você vai receber uma coroa de vitória. Aleluia! Vestes transformadas, vestes brancas, um corpo celestial, e você vai encontrar com o Senhor Jesus. Amém, queridos? Esta é a palavra que eu queria falar para você, é uma palavra de encorajamento, né? Que Deus te abençoe muito. Vamos orar, irmãos, continuar orando, para Deus guardar a gente contra o coronavírus, né? Vamos orar para que Deus bana isso do planeta. Você pode orar, viu? Orar para Deus guardar a sua casa, a sua família. Mas, acima de qualquer coisa, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso?